Olá, mais uma vez. Meu nome é Marcelo Amorim, sou seu instrutor nesse curso Teologia Fácil e mais uma vez estamos juntos para uma aula de Introdução à Teologia Sistemática. E a aula de hoje nós vamos falar sobre o pressuposto sobrenatural. O pressuposto sobrenatural, milagres. A teologia evangélica está edificada sobre o sobrenatural. O nascimento virginal de Cristo, o seu mistério cheio de milagres, a sua ressurreição física dos mortos e sua ascensão corpórea ao céu são apenas alguns dos numerosos milagres essenciais para o cristianismo bíblico. O sobrenatural é um pressuposto tão importante para a teologia ortodoxa que sem ele o cristianismo histórico ruiria. Para citar o apóstolo Paulo, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. A distinção entre milagre e lei natural. A fim de explicar o que se quer dizer com o ato sobrenatural, precisamos de uma compreensão inicial do que significa lei natural. A lei natural é entendida como a forma normal, ordenada e geral através da qual o mundo opera. Em contraste, um milagre, na sua definição mais básica, é uma forma incomum, irregular e específica através da qual Deus age nos limites deste nosso mundo. Os milagres são sobrenaturais, mas não antinaturais, como declarou o famoso físico Sir George Stokes. Pode ser que o evento ao qual chamamos de milagre tenha ocorrido não pela suspensão das leis da operação normal, mas pela superadição de algo que normalmente não entra em operação. Em outras palavras, quando um milagre ocorre, não se trata de uma violação ou contradição das leis naturais de causa e efeito, mas sim de um novo efeito produzido pela introdução de uma causa sobrenatural. Neste ponto, precisamos de uma descrição bíblica do que é um milagre, e a Bíblia utiliza 3 palavras básicas para essa descrição: sinal, maravilha e poder. O uso veterotestamentário dessas palavras. O uso veterotestamentário da palavra sinal, entenda veterotestamentário como Antigo Testamento, diz que, embora a palavra hebraica para sinal, o hebraico ot, seja às vezes utilizada para se referir a coisas sobrenaturais ou coisas naturais, tais como as estrelas, exemplo de Gênesis 1:14. Nessa parte do estudo daqui para frente, haverão muitas citações de textos bíblicos e seria interessante se você pausasse o vídeo e fosse verificar na sua Bíblia o texto para saber do que nós estamos referenciando. Porque se nós fôssemos colocar todos os textos bíblicos, o vídeo ficaria muito extenso, a narrativa ficaria muito cansativa, e para evitar isso, então nós evitamos colocar muitos textos. Mas então nós colocamos as referências para que você possa buscá-las durante o vídeo ou posteriormente. O ideal é que faça durante o vídeo, pausando, lendo os textos e prosseguindo na narrativa. Seguindo adiante. Ou o dia de sábado, citado em Êxodo 31:13. Ela normalmente leva consigo um significado sobrenatural, ou seja, algo que foi designado por Deus,
que tem um significado especial atribuído. O primeiro uso da palavra sinal pode ser encontrado na previsão divina entregue a Moisés a respeito da libertação de Israel do jugo egípcio, para que este servisse a Deus, a qual ocorreu no Monte Horebe. Deus prometeu: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Sinal aqui, palavra ote. Êxodo 3:12. Quando Moisés perguntou a Deus: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Êxodo 4:1. O Senhor concedeu a Moisés 2 sinais. A sua vara se transformou em uma serpente e a sua mão contraiu lepra de forma instantânea. Êxodo 4, 6 e 7. No relato bíblico, muitas vezes os sinais são dados aos profetas como forma de confirmação do seu chamado divino. Já vimos as credenciais miraculosas de Moisés, em Êxodo 3 e 4, e Gideão perguntou a Deus: dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Juízes capítulo 6, o verso 17. E Deus respondeu com um fogo miraculoso que consumiu a oferta de Gideão. Deus também confirmou a sua presença para Eli, ditando previsões miraculosas a respeito da morte dos seus filhos. De maneira similar, sinais preditivos foram feitos para confirmar a indicação divina do rei Saul. 1 Samuel 10, 7 e 9. Isaías fez previsões como sinais da sua mensagem divina. Os textos de Isaías estão aí. Embora a palavra sinal não seja utilizada nestes casos, as confirmações miraculosas e a escolha de Moisés para a liderança do povo diante do desafio de Corá e da sua presença com Elias e contra os profetas de Baal ilustram o mesmo assunto. Em suma, os milagres foram utilizados para fornecer credenciais aos profetas verdadeiros. Da mesma forma, a ausência de poderes divinos, a falsa profecia, era indício de que o profeta não era de Deus. Vide Deuteronômio capítulo 18, o verso 22. Normalmente, as palavras sinal e maravilha, falando agora da palavra maravilha, são utilizados para descrever o mesmo evento ou eventos no mesmo versículo. Eis aí as referências. Em outros lugares, a Bíblia descreve como maravilhas, do hebraico mofer, os mesmos eventos que são em outras partes chamados de sinais. As referências para a palavra mofer estão aí. Obviamente, às vezes a palavra sinal é utilizada para descrever uma maravilha natural, como o próprio profeta, no caso de Ezequiel 24, 24, ou algo similar que um profeta tenha realizado para fazer com que sua mensagem fosse ouvida. Mas mesmo aqui, a palavra maravilha tem um significado especial e sobrenatural, ou seja, divino. A palavra poder, uma das palavras hebraicas para se referir a poder, quak, é às vezes utilizada para o poder humano. No Antigo Testamento, as referências para o poder humano usando a palavra quak. Entretanto, é comum ver esta palavra associada ao poder de Deus, às vezes ao seu poder criador, Nesse texto, no caso, ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e, com a sua inteligência, estendeu os céus. Eis os textos de referência. Em outros lugares, o poder de Deus expulsa os seus inimigos, liberta o seu povo do Egito, rege o universo, entrega ao povo de Israel a sua terra e inspira os seus profetas a proferirem as suas palavras. O poder
normalmente está diretamente ligado aos eventos chamados sinais ou maravilhas, ou ambos. Às vezes, outras palavras hebraicas para poder são utilizadas no mesmo versículo juntamente com sinais e milagres. Moisés fala da libertação do povo de Israel com sinais e com milagres e com mão forte, né? Ou com poder ou com maravilhas. O uso dessas palavras no contexto neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, começando pela palavra sinal. No Novo Testamento, a palavra sinal, semein, é utilizada, né, do grego semein, né, é utilizada 77 vezes, sendo 48 delas nos evangelhos. Ela ocasionalmente se refere a eventos corriqueiros, tais como a circuncisão, um bebê envolto em panos. Aqui, novamente, esses sinais têm um significado divino especial, mas a palavra é mais frequentemente reservada para o que chamamos de milagre. Muitas vezes ela se refere aos milagres de Jesus, tais como uma cura, a transformação de água em vinho e a ressurreição de um morto. Da mesma forma, os apóstolos realizam milagres de cura, sinais e grandes maravilhas, e sinais e prodígios. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Até mesmo as autoridades judaicas diziam: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Atos capítulo 4 e o versículo 16. A palavra maravilha, do grego teras, é utilizada 16 vezes no Novo Testamento e quase sempre se refere a milagres. De fato, em cada uma das ocorrências, ela é utilizada em combinação com a palavra sinal. Ela se refere a eventos sobrenaturais que antecederão a segunda vinda de Cristo, aos milagres de Jesus, aos milagres dos apóstolos, aos milagres de Estevão, aos milagres de Moisés no Egito e aos milagres de Paulo. Terás significa um sinal miraculoso, um prodígio, um portento, um presságio, uma maravilha. Esta palavra traz consigo a ideia de algo que é tremendo e estonteante. Já a palavra poder, dunamis, né, do grego dunamis, é utilizada em várias ocasiões no Novo Testamento. Ela é ocasionalmente utilizada para se referir ao poder ou à habilidade humana e às vezes é utilizada para se referir aos poderes espirituais, pode ser satânicos, e a exemplo do seu correspondente no Antigo Testamento, o termo neotestamentário para poder é normalmente traduzido como milagre, dunamis, é utilizada uma combinação com sinais e maravilhas para se referir aos milagres de Cristo, ao poder da ressurreição dos mortos, ao nascimento virginal de Cristo, aos dons especiais de milagres, ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e ao poder do Evangelho para salvar os pecadores. A ênfase da palavra está no aspecto de energização divina que envolve um evento miraculoso. A natureza teológica de um milagre. O uso neotestamentário da palavra poder. Cada uma destas três palavras que se referem a eventos sobrenaturais, sinal, maravilha e poder, delineia um aspecto do milagre. Um milagre é um evento incomum. Maravilha, que transmite e confirma uma mensagem incomum, sinal por intermédio de uma habilidade incomum, poder. Do ponto de vista divino privilegiado, o milagre é um ato de Deus, poder.
que atrai a atenção do povo de Deus. Maravilha! Para a palavra de Deus por meio de um sinal. Estas palavras designam, respectivamente, a fonte, o poder de Deus, a natureza maravilhosa em comum e o propósito, sinalizar algo que vai além do fato em si, de um milagre. Eles são normalmente utilizados como sinais para confirmar um sermão, como maravilhas para verificar as palavras de um profeta, como milagre para ajudar a estabelecer a sua mensagem. Lembre-se de ler as referências. Um milagre, portanto, é uma intervenção divina ou uma interrupção no curso regular do mundo que produz um evento com um objetivo definido, o qual, apesar de incomum, não ocorreria ou não poderia ocorrer de outra forma. O propósito do milagre. A Bíblia informa pelo menos 3 propósitos para o milagre: glorificar a natureza de Deus, confirmar as credenciais de certas pessoas na posição de porta-vozes de Deus, propiciar evidências para que haja fé em Deus. Pois bem, chegamos então ao fim desta aula de milagres. Espero que você tenha gostado desse pressuposto sobrenatural e seguiremos então para os demais pressupostos da introdução da teologia sistemática. Até mais, pessoal.